Como parar de pecar e se tornar um cristão de excelência? No vídeo de hoje, vamos tratar sobre esse assunto. Antes, Alexandre Lourenço aqui com você. Se inscreve no canal, deixa o like nesse vídeo e vem comigo. Você deve estar se perguntando assim: bom, será que é possível parar de pecar? É possível deixar de maneira completa o pecado que habita em nós? Infelizmente, não é possível. Enquanto você estiver aqui nesta terra, enquanto você estiver ainda nesse corpo corruptível e mortal, como já diz o apóstolo, você ainda terá uma tendência natural ao pecado. A própria Bíblia fala assim, que aquilo que nós não queremos, fazemos. É isso mesmo, tanto é que está aqui, olha só, em Romanos, no capítulo 7, olha só o que o apóstolo Paulo, ele fala. Diz assim, no verso 14, porque bem sabemos que a lei é espiritual, eu todavia sou carnal, vendido à escravidão do pecado, porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir. Pois não faço o que prefiro, e sim o que detesto. Verso 18. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum, pois o querer o bem está em mim, não, porém, o efetuá-lo. Porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse faço. Veja bem, um homem santo, separado por Deus, chamado para um nobre propósito de pregar as boas novas a todo o mundo, o apóstolo Paulo, ele tinha essa dificuldade de ser santo. O que diria de mim e de você? Eu e você também temos essa inclinação de fazer o que nós não queremos. Por isso mesmo que em Romanos capítulo 8, verso 1, o apóstolo Paulo ele fala assim: agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. O que isso significa? Jesus, ele te chama para uma novidade de vida. Mesmo você sendo chamado para perto de Cristo, você ainda assim vai ter desejos que não são oriundos de Deus. São desejos carnais, isto é, desejos pecaminosos. Então, o que acontece? Você, enquanto estiver neste mundo, neste corpo, você ainda assim vai cometer pecados. Mas existe um porém aí. Existe sim a possibilidade de vencer todos os dias o pecado que habita em nós. Simples assim. O que acontece é o seguinte: a partir do momento que você aceita Jesus como seu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador, Ele vai te capacitar, Ele vai te dar forças para você vencer o mal que habita em você. É como se fosse uma grande guerra, uma luta espiritual que acontece dentro de cada um de nós. E enquanto Jesus não voltar, vamos precisar lutar com unhas e dentes, como eu sempre digo aqui, contra o pecado. Você precisa lutar contra aquilo que é natural seu. Aquilo que é natural meu e seu é o quê? Pecar. Nós temos uma inclinação natural ao pecado. Sentimos prazer ao pecar. É claro, depois do prazer do pecado, depois de ter pecado, nós sentimos também o arrependimento, caso sejamos pessoas que somos fiéis a Deus. Mas isso não pode ocorrer. Como já diz muitos por aí, e eu concordo muito bem com essa afirmação, é que o pecado na vida do crente, na vida do fiel seguidor de Jesus, deve ser um deslize, não algo programado. Porque a palavra pecado significa errar o alvo, entrar em rebeldia com Deus. Então, você que é uma nova criatura, que aceitou Jesus, que já passou por um processo de conversão, você não pode, de forma alguma, programar um pecado. O pecado deve ser, portanto, um deslize. Mas mesmo assim, é possível sim vencer esses deslizes, desde que você se submeta a Deus constantemente.
Tanto é que você está aí aberto a sua Bíblia em Romanos, aqui no capítulo 5 de Gálatas, carta aos Gálatas, o apóstolo Paulo, o mesmo apóstolo que escreveu o livro de Romanos, ele fala assim, no verso 16: Digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne, isto é, os desejos, porque a carne milita, ou seja, luta contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. A Bíblia está falando o seguinte: você tem um querer dentro de você. Esse querer se inclina para as coisas da carne, porém você precisa lutar para que esse querer não tome conta de você. Você precisa sim lutar com unhas e dentes contra as forças do mal que estão tentando dominar a sua vida. Por isso eu digo aqui, é possível sim você vencer o pecado todos os dias, mesmo que haja deslizes, mesmo que haja quedas, e se tornar um cristão de excelência. E uma das maneiras que nos tornamos cristãos de excelências é ocupar a nossa mente. Você precisa ocupar a sua mente com aquilo que é nobre, com aquilo que é bom, puro, verdadeiro e santo. Tanto é que aqui em Marcos, no capítulo 16, Jesus ele faz um chamado para os apóstolos. Esse chamado é descrito como a grande comissão. Tanto é que em Marcos 16, verso 15, diz assim: E disse-lhes, quem disse? Jesus: Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Viu só? Jesus ele chamou os apóstolos a pregarem o evangelho. O que isso significa? Jesus ele falou assim: olha, a partir de agora, vocês andaram comigo o tempo todo, durante o meu ministério de mais de 3 anos aqui na terra, vocês estiveram comigo. Porém, agora, vocês vão dar continuidade ao meu trabalho. O trabalho que eu vim iniciar, vocês darão continuidade. Que incrível, não? Os apóstolos, que antes tinham seus trabalhos comuns, faziam as suas atividades, eles agora estavam andando com o mestre, e o mestre fala assim para eles: olha, vocês agora vão dar continuidade à obra que pertence a mim. Que grande responsabilidade, não? É uma nobre e eterna responsabilidade salvar vidas, e é exatamente isso que nos faz parar de pecar, vamos dizer assim. Não é que você vai abandonar por completo o pecado, mas a partir do momento que você ocupa sua mente com o trabalho de Cristo, você está capacitado a vencer o pecado que habita dentro de você, dentro de mim. É o seguinte, você precisa entender uma coisa importante. Se você quer vencer a luta espiritual que existe dentro de você, você precisa ocupar a sua mente. E a melhor forma de ocupar a sua mente é dar continuidade ao trabalho de Cristo. Os apóstolos, eles já morreram. A Bíblia fala assim que Jesus, ele disse diretamente aos apóstolos: olha, vocês precisam ir. Ide e pregai o evangelho a todo mundo. Então, da mesma maneira que Jesus chamou os apóstolos, Jesus ele está chamando você também. Acredita nisso? Então eu vou fazer o seguinte: se você acredita, diga um amém. Um sincero amém. Fala assim: Senhor, eu quero ser usado por Ti para pregar e anunciar este evangelho, porque eu acredito que o Senhor logo vem e vem resgatar aqueles que são seus e vem resgatar aqueles que aceitaram a mensagem que será pregada por mim. Que compromisso de fé, não? Você precisa fazer esse compromisso de fé, porque eu já fiz. Eu preciso fazer esse compromisso de fé não somente para o bem da humanidade, não somente para o bem daqueles que vão aceitar Jesus como seu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador, mas você está fazendo bem a si mesmo.
mais do que fazer o bem ao próximo, por estar recebendo a palavra, você também estará fazendo bem a si mesmo, porque você estará enchendo o seu coração de boas coisas, porque uma mente que está cheia do Espírito Santo, uma mente que está cheia da tua palavra, quer anunciar esta palavra. E quando você anuncia a sua palavra, quando você anuncia a palavra de Deus, você, na verdade, está sendo um colaborador de Cristo para a pregação do Evangelho e para a salvação daqueles que vão querer ouvir esta mensagem. E é interessante que eu falei algo importante aqui. Eu falei assim que você, se estiver cheio do Espírito Santo, se você estiver cheio da palavra, você será capacitado a pregar o Evangelho. E a única maneira de pregar o Evangelho é você se capacitando. Os discípulos, quando receberam o chamado de Cristo, qual o chamado esse? De ir e pregar o Evangelho. Antes, eles passaram pela capacitação. A capacitação veio do próprio Cristo. Os lábios do Senhor anunciaram para eles o ensino genuíno. É interessante que Jesus ele não está mais entre nós, correto? Jesus ele não está aqui. Jesus, a Bíblia fala que ele está no santuário celestial, intercedendo por mim e por você como nosso sumo e eterno sacerdote. Porém, mesmo Jesus não estando aqui, a sua palavra está. E também o Espírito Santo, deixado por ele, também. Então, da mesma maneira que Jesus ensinou seus apóstolos durante o seu ministério aqui na Terra, que durou mais de 3 anos, você também pode ser capacitado pelo mesmo Cristo, por meio da sua palavra e também por meio da capacitação do Espírito Santo. Então, uma coisa eu te digo, é possível sim se tornar um cristão de excelência, vencer todos os dias o pecado que habita dentro de mim e dentro de você por meio dessa capacitação. E quando Jesus, ele nos capacita por meio da palavra e por meio do Santo Espírito habitando em nós, aí sim nós teremos poder para anunciar o Evangelho e ocupar a nossa mente. É muito bom pregar o Evangelho, não é mesmo? É muito bom se tornar um missionário de Jesus. É muito bom fazer com que as pessoas aceitem o caminho, aceitem a verdade, aceitem a vida que é Jesus. E eu vou falar uma coisa aqui para você. Existe uma maneira muito simples de você pregar o Evangelho. Nós estamos neste momento, no ano de 2020, estamos no mês de novembro, o vídeo está sendo gravado hoje, no mês de novembro de 2020, e estamos vivendo um período pandêmico. Uma pandemia está aí no mundo inteiro. É a pandemia do Covid, é o coronavírus. Infelizmente, nós não podemos ter o mesmo contato que tínhamos antes com as pessoas. Mas cá entre nós, o contato com as pessoas tem se tornado cada vez mais difícil, porque as pessoas estão se isolando. E sabe onde as pessoas estão se isolando? Através das mídias, das redes sociais, da internet. As pessoas estão presas na tela de um computador e principalmente na tela de um celular. Agora eu pergunto para você, você tem acesso à mesma internet que o mundo usa, correto? Eu pergunto para você, qual tem sido o seu comportamento na internet? Você apenas tem consumido ou você também tem evangelizado? Porque os tempos mudaram. É isso mesmo, os tempos mudaram. A forma de pregar é a mesma, só que os mecanismos de pregação, os meios pelo qual eu prego o evangelho, eles mudaram. Eu não apenas prego o Evangelho face a face. Eu não apenas prego o Evangelho por meio de rádio, por meio da TV. Eu também prego o Evangelho por meio da internet. Então, o que acontece? Você está usando a internet em favor de Jesus? Sim, eu tenho certeza que você quer ser um missionário de Jesus. Eu tenho certeza que você foi chamado por Jesus para ir e pregar o Evangelho.
Mas para que você vá e pregue o Evangelho, uma coisa precisa ser feita. Deus, ele precisa, aliás, não é que Deus precisa, mas Deus ama usar as pessoas e Deus, ele quer usar você. Então, o que acontece? Eu estou com esse vídeo aqui, eu estou com esse canal no YouTube e você vai fazer o seguinte, você vai espalhar para os seus amigos, para a sua família, por meio das suas redes sociais esse vídeo, para que mais pessoas sejam impactadas por esse Evangelho. Então, da mesma maneira que Jesus, ele chamou os apóstolos a irem, você também pode ir e pregar o Evangelho, principalmente nas suas redes sociais. Use as suas redes sociais em prol do Evangelho para que mais vidas venham ser ganhas por Jesus. Então, o que acontece? Quando você está aí na sua casa, vendo algum conteúdo na internet, você está ocupando a sua mente. Porém, com o que você tem ocupado a sua mente? Será que você tem sido preenchido por Deus? Será que você tem se ocupado a mente ouvindo a palavra de Deus? Será que você tem estudado a palavra de Deus? Será que você tem aproveitado a internet para estudar a Bíblia? Então, o que acontece? Você precisa, a partir de agora, tomar uma decisão importante. Sabe qual decisão é essa? Deixar de ser um cristão desleixado, um cristão que não quer nada com a dureza, vamos dizer assim. Sabe, um cristão relaxado, ele só pensa nos seus próprios interesses. É um cristão egocêntrico, isto é, o eu é o centro da sua vida. Você não pode ser assim. Você não pode fazer com que a sua mente se ocupe com aquilo que é passageiro, com aquilo que não tem valor algum. Você precisa agora ocupar a sua mente com aquilo que é puro, santo, com aquilo que é eterno. Você precisa ocupar a sua mente com a palavra. Porque quando você ocupa sua mente com a palavra, coisas incríveis vão acontecer dentro de você. Você vai ter mais prazer em pregar o Evangelho, você vai ter prazer em ver vidas sendo salvas por meio da sua pregação. Então, a maior diferença entre o cristão relaxado e o cristão comprometido é que o cristão comprometido, ele ama as vidas que são confiadas a eles para aceitarem a Jesus. Um cristão comprometido, ele usa tudo o que tem para pregar o Evangelho. Então, o que você tem, disponibilize para Deus. Não é que você vai vender tudo o que tem e vai viver na pobreza, não é isso. Mas o que acontece? Se você tem um carro, use esse carro para anunciar o Evangelho, vá até a casa das pessoas que estão mais distantes da sua e faça um convite, olha, vamos à igreja, vamos ouvir a voz de Deus, vamos receber um estudo bíblico em sua casa, eu quero anunciar o Evangelho para você e para a sua família. Se você tem um lar, use esse lar, abra um pequeno grupo nesse lar, uma célula, reúna os seus vizinhos ali, pregue o Evangelho para eles, anuncie as boas novas da salvação, diga a eles que Jesus os ama e quer ver eles bem. Então o que acontece? Tudo que você tem, tudo que você é, use para pregar o Evangelho. Quando você faz isso, eu tenho certeza que você se torna cada vez mais um cristão de excelência. Então o cristão de excelência, ele é moldado pelos pensamentos. Com que você tem se exposto ao que na internet? Você tem usado a internet em seu favor ou em favor dos outros? Então compartilhe a esperança. Se você ouviu uma boa mensagem, compartilhe essa mensagem. Se você está gostando do canal, compartilhe esse canal. Então o que acontece? A partir do momento que você entende a necessidade que o mundo precisa ouvir a voz de Deus, você vai começar a mudar as suas prioridades. A sua prioridade vai ser o outro. A sua prioridade vai ser a salvação do seu próximo, porque aquilo que impactou a sua vida vai também impactar a dele. Porque aquilo que mudou a sua vida vai mudar a vida dele. Aquilo que te fez feliz vai fazer feliz ele também. Sabe, você precisa concentrar as suas forças para a salvação daquele que está próximo de você.
não somente pregue para aquela pessoa, mas também ore para aquela pessoa. A Bíblia fala assim, que a oração do justo, ela tem muito em seus efeitos. Ela é poderosa, ela é eficaz. Tanto é que Jesus ele nos chamou para servir. E quando a gente serve ao nosso próximo, a gente está mostrando para ele que nós nos preocupamos com ele. E isso ocupa a nossa mente com os bons pensamentos. Nós vamos ser capacitados a vencer cada dia mais o mal que existe dentro de nós. Porque quando você se preocupa com o outro, Deus ele se preocupa com você. E Deus ele vai te santificando cada vez mais e mais. E a Bíblia fala aqui em Mateus, capítulo 23, verso 11, belas palavras que diz assim: mas o maior dentre vós será vosso servo. Viu só o que a Bíblia nos disse? Se você está escutando a cigarrinha aí, é um sinal que vem chuva. Mas olha só, a Bíblia fala assim, que se você quer ser grande, se você quer ser um escolhido de Deus, você precisa servir. E quando você serve ao seu próximo, você está fazendo um favor para si mesmo. Você está engrandecendo Deus em sua vida. Porque a Bíblia mesmo diz, o que importa é que ele cresça e eu diminua. Tá ok. Nós observamos aqui em Mateus 23, verso 11, que Deus, que Jesus, ele nos chama para o serviço. E o serviço é algo bom para cada um de nós. Você mais é ajudado do que quem você ajuda. Tanto é que a Bíblia também complementa com Mateus 23, verso 11, com Mateus 20, verso 25 ao 28, que diz assim, Mateus 20, verso 25 ao 28. Então Jesus, chamando-os, disse: sabei que os governadores dos povos os dominam e que os maiorais exercem autoridade sobre eles. Não é assim entre vós. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse o que vos sirva. E quem quiser ser o primeiro entre vós, será o vosso servo. Tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Tudo bem, a Bíblia tem falado aqui, no seu contexto, que se você quer ser o maior entre os seus irmãos, no sentido de exercer autoridade, você precisa servir ao seu irmão. Você mostra que é grande quando serve, mas eu quero pegar um princípio muito importante aqui. O princípio é esse. Se você quer vencer o pecado, se você quer se tornar um cristão de excelência, você precisa servir. Porque quando você serve ao seu próximo, quando você prega a palavra para ele, quando você ora a Deus para ele, em favor dele, você acaba sendo beneficiado com isso tudo. Porque um grande poder vai agir em sua vida. E esse poder é o poder do Espírito Santo. E eu vou te dar um exemplo pessoal meu. Assim, sempre que possível, eu gosto de ajudar as pessoas, eu gosto de exercer o amor do Evangelho para o meu próximo. Tanto é que eu lembro de dois episódios. Eu lembro de dois episódios que ocorreram na minha vida. Certa vez, um de meus amigos do meu trabalho que eu estou hoje, do meu trabalho atual, ele se aproximou de mim, abrindo o coração, não me pedindo absolutamente nada. Ele falou assim: olha, Alexandre, eu estou passando uma dificuldade lá em casa. Abrindo o coração mesmo, sabe? Ele falou: estou passando uma dificuldade lá em casa. Esse mês eu acredito que eu não tenha nem mesmo dinheiro para pagar o gás. Sabe, aquilo mexeu comigo. E vendo aquela situação daquele meu amigo, eu percebi uma coisa. Eu preciso ajudar ele. E no outro dia eu separei um dinheiro para que ele pagasse o gás. Na época o gás eu acho que era R$50 e eu dei R$50 para ele. E quando eu entreguei aqueles R$50 para ele em um envelope, aquele meu amigo até mesmo chorou. Sabe o que significa? Quando você ajuda alguém, você está impactando a vida daquela pessoa.
aquela pessoa está mais suscetível a ouvir o Evangelho. Jesus mesmo, ele fazia isso. O que Jesus ele fazia? Ele primeiro cuidava das necessidades das pessoas para depois anunciar o Evangelho. Você lembra que uma grande multidão seguia Jesus? E quando essa multidão teve fome, o que ele fez? Ele alimentou aquela multidão. Não importa o número de pessoas que vá até você, tente alimentar essas pessoas. Tente dar a elas o que elas precisam. E depois anuncie o Evangelho para cada uma delas que eu tenho certeza que você vai colher grandes resultados. Sabe, o segundo exemplo que marcou muito a minha vida é que certa vez uma senhorinha estava carregando um armário com seu carrinho com muita dificuldade. Estava eu e um amigo meu. E nós passamos por aquela senhora e a gente conversou assim, nossa, a gente podia voltar e ajudar. Nós dois pensamos a mesma coisa, retornamos e ajudamos aquela senhorinha. E quando a gente chegou na casa daquela senhora, ela nos agradeceu muito pela boa vontade que tivemos em ajudá-la. E olha, acredite, eu nem era cristão. Na verdade, eu não tinha religião alguma. E aquilo marcou a minha vida também. Eu era mais jovem, eu tinha ali os meus 17 anos, e eu fiquei muito impressionado com a gratidão daquela senhora porque eu ajudei. Então a ajuda, quando você ajuda o seu próximo, acredite, grandes resultados acontecem em sua vida. Você será uma pessoa cada vez melhor. Melhor de dentro para fora. Porque quando você ajuda o seu próximo, você está quebrando o seu eu. E o seu eu, o seu ego, é o único capaz de te tirar do céu. Você lembra que Satanás ele foi retirado do céu porque o seu ego falou mais alto. Ele quis adoração própria, ele quis ser o maioral. Porém, Jesus, ele é completamente antagônico a esse ensino. Tanto é que Jesus, ele mesmo sendo Deus, a Bíblia fala assim que ele serviu a cada um de nós. Eu vou ler aqui para você em Filipenses, no capítulo 2, onde fala exatamente sobre isso, onde fala que Jesus, ele serve a cada um de nós, ou seja, ele se torna um servo. Filipenses capítulo 2, verso 5, diz assim: Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Viu só? Jesus, mesmo sendo Deus, ele se humilhou, se tornando um servo, alguém que sofreria pela humanidade, alguém que seria tudo o que precisávamos. Você também precisa ser tudo o que as pessoas precisam. Você precisa ajudar as pessoas porque isso faz bem para a sua vida. Sabe de uma coisa? Para que você não seja dominado pelo pecado, você precisa se envolver na missão. Os apóstolos, eles se envolveram na missão de tal maneira que eles não tinham nem mesmo tempo para pecar. Não é que eles não pecaram mais depois que se envolveram na missão, mas os episódios de pecado diminuíram muito porque eles estavam tendo domínio sobre o seu eu. Você também precisa se envolver na missão, você precisa ajudar as pessoas e você também precisa pregar o Evangelho para essas pessoas. Ore por essas pessoas e eu tenho certeza que a sua vida vai ser mais impactada em vez daquelas vidas que você está pregando, serão. E olha, não há desculpas para não pregar o Evangelho, não há. Como eu já disse aqui, você precisa usar todos os meios que você tem para pregar o reino, para pregar o Evangelho, para que você pregue que Jesus logo está voltando. Use tudo o que tem, principalmente as suas redes sociais.
Use seu Facebook, use seu Instagram, use seu WhatsApp, use tudo que tem para pregar o Evangelho. Porque esses meios de comunicação estão muito corrompidos por tantas coisas que não acrescentam nada em nossa vida, que não dão valor a nada daquilo que temos. Sabe, tudo que você vê nessas redes sociais não agrega valor. Já que estamos inseridos nesse mundo, faça a diferença. Se envolva de tal maneira que você vai impactar a vida daqueles que estão vendo as suas postagens, vendo os seus comentários, vendo aquilo que você faz na internet. Deixe um rastro de bênçãos para as vidas das pessoas que estão lá. E eu tenho certeza que você vai ser beneficiado com isso. E não somente isso, não importa onde você vá, ajude as pessoas e quando necessário, quando você tiver oportunidade, pregue a palavra para elas. Ore pela vida delas sempre. Não esqueça disso. A partir de agora, você vai fazer um pacto com você e com Deus. Você vai fazer o seguinte, olha, você vai dizer a Deus assim, Senhor, eu quero ser usado por Ti. Senhor, eu quero ser usado pelo Senhor, principalmente nas redes sociais. Eu quero deixar um legado, eu quero fazer com que as pessoas contemplem ao Senhor. Eu quero fazer com que as pessoas, quando olharem para mim, elas percebam o Senhor na minha vida. Faça com que o seu testemunho venha impactar a vida das pessoas que te veem. Já que estamos vivendo em um mundo digital, vai e prega a palavra de Deus nesse mundo digital. O mundo digital, ele é real, ele existe. Tudo bem, nós não temos as mesmas afeições que no mundo físico e também o mundo digital nunca vai substituir esse mundo físico que nós temos, o contato, né? O tato. Você ainda assim precisa exercer influência sobre esse mundo digital. E sabe, esse mundo digital ele pode fazer com que você distraia muito da missão. A missão você já conhece, é ir e pregar o Evangelho a toda criatura e fazer discípulos. Só que quando você se distrai com as distrações digitais, você está perdendo muito tempo, o tempo que você deveria estar gastando, usando a internet a seu favor. Use a internet ao favor dos outros. O Espírito Santo ele capacita cada um de nós a exercer influência sobre a vida das pessoas. O Espírito Santo ele nos capacita a sermos santos, assim como Jesus o foi. O Espírito Santo ele tem um poder de influência muito grande em nossa vida, porém, precisamos aceitar que o Espírito Santo exerça influência sobre nós. Eu vou ler aqui para vocês uma passagem que está em 1 Coríntios, no capítulo 2, verso 12. 1 Coríntios 2, verso 12. Diz assim, Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Deus ele quer fazer com que você o conheça mais profundamente. Mas para que você conheça Deus profundamente, você precisa permitir que Ele habite em seu coração. E uma das maneiras que Deus habita em nosso coração é por meio do teu Espírito. E o Espírito Santo, a Bíblia fala, foi dado a nós. Você aceita receber o Espírito Santo em sua vida? Eu tenho certeza que sim. Então aceite o Espírito Santo em sua vida. Permita que Ele opere de maneira sobrenatural em você. A Bíblia fala aqui também em Filipenses, no capítulo 2, verso 13, o seguinte, porque Deus é quem efetua em vós tanto o querer como o realizar, segundo a sua boa vontade. Viu só? O querer e o realizar não vem de nós, vem de Deus. Se você quer ser uma pessoa cada vez mais santa, pregue o Evangelho, anuncie o reino, ore pelas pessoas, se preocupe com as necessidades das pessoas que estão ao seu derredor. E eu tenho certeza que você vai ser cada vez mais preenchido por esse Deus. E é interessante que a Bíblia fala assim que tanto o querer quanto o realizar não está em nós, mas está em Deus. Então, se você quer querer e realizar essa obra, se liga a Deus.
você vai mostrar para ele que está muito interessado na salvação das outras pessoas quando você está próximo dele. E quando você se aproxima de Deus, eu tenho certeza que você vai se tornar cada vez mais um cristão de excelência. E o pecado que habita em você vai ser ganho pela sua natureza espiritual, porque a natureza espiritual ela só é dada a cada um de nós a partir do momento que temos uma convivência com o Senhor, a partir do momento que eu me relaciono com Deus. Então tome essa decisão, faça com que Jesus se torne prioridade em sua vida. Corte de uma vez por todas os laços que você tem com o lixo que está nesse mundo. Esse lixo não vai te levar a lugar algum. Esse lixo, ele vai te levar a pecar e vai te levar também à perdição. Se você quer ser uma pessoa que participa da salvação e quer subir com Cristo quando Ele retornar nas nuvens do céu com poder e grande glória, junto com seus anjos, tome essa decisão. E para que você tome essa decisão, eu vou fazer uma oração por você. Se você tem interesse em mudar sua vida para melhor, se você tem interesse em servir ao seu próximo, se você tem interesse em ter um relacionamento profundo com Deus, feche os seus olhos e eu vou orar para você. Amém? Pai Santo, Deus querido, eu te louvo porque este meu irmão, esta minha irmã, decidiu ter um pacto com o Senhor. E esse pacto, ele é de amor. Da mesma maneira que o Senhor amou cada uma delas, que elas também venham lhe amar, que elas venham aceitar Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas e que elas entendam que o tempo do fim está próximo. Eu te louvo porque essa pessoa chegou até aqui e mostrou grande interesse nesta mensagem. Que esta pessoa venha ser uma bênção para muitas e que ela venha se tornar uma pessoa cada vez melhor por estar servindo ao seu próximo. E por favor, Deus, preencha essa pessoa com o teu santo e bom Espírito para que ela vença as suas tendências naturais, os seus pecados. Por Jesus Cristo, eu faço essa oração. Amém. Chegamos ao fim de mais um vídeo. Eu espero que você tenha sido abençoado com o conteúdo que aqui você viu. Eu espero ver você aqui no próximo vídeo. Deus abençoe e um forte abraço.